todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Como sempre, uma alegria visitar essa casa, encontrar pessoas tão queridas. A gente vem com muito carinho, agradeço a Deus a oportunidade de aqui estar. Hoje o tema, vamos falar sobre o perdão. A gente pensa assim, perdão, né? Puxa, é difícil. O que isso tem a ver com a minha vida? De que forma isso vai impactar a minha vida, o meu comportamento? De que forma o perdão pode ser a nossa própria proteção espiritual? E de que forma o perdão se expressa através das leis divinas na nossa própria vida? Então, assim, o perdão, o que vem a ser o perdão das ofensas? De que forma atender esse pedido de Jesus? Perdoa. Diante, muitas vezes, de dificuldades que nós enfrentamos, parece que é aquela parte mais difícil da nossa vida que vem essa provação, essa experiência do perdão. Então, vamos ver o que Jesus trouxe para nós, as reflexões de Jesus. O perdão entre os judeus era algo assim, Eu preciso perdoar, está na lei de Moisés, perdoa. Mas perdoa quanto? Até 3 vezes. E quem? Se a pessoa que me ofendeu for um judeu, eu tenho obrigação de perdoar. Mas se ele não for judeu, deixa para lá. Não tem obrigação essa. A humanidade é no início do seu crescimento. E aí Pedro, que essa pessoa muito próxima de nós, o nosso comportamento, representa muito do nosso comportamento. Simão Pedro, querendo se mostrar ali, o discípulo mais próximo de Jesus, diz assim: Senhor, então, esse negócio de perdoar até 3 vezes, então vamos perdoar até 7 vezes, mais do que o dobro, querendo dizer que ele estava assim, muito à frente dos demais. Aí Jesus falou: Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, ou seja, perdoa infinitamente. E aí, lá em Mateus 18, 21, ele traz uma palavra que vai nos ensinar um pouco deste comportamento humano. Porque Jesus trouxe o que para nós? Comportamento humano. Ele não trouxe algo que seria inacessível para nós. É algo que a gente faz todo dia. Claro que dentro de uma linguagem da época, Jesus contou essa parábola do servo mau. E diz assim, que havia um senhor, e querendo tomar conta, fazer conta dos seus credores, mandou chamar todos que deviam a ele. Chegou, quanto deve? 10.000 dinheiros. Era bastante dinheiro. Eu não tenho como pagar. Tá bom. Então vou vender você, sua esposa, os periquitos, vende tudo. Até para pagar essa dívida. E aí esse servo, o que ele fez? Ele se ajoelhou diante do Senhor. E pediu: Senhor, misericórdia. Tenha paciência. Tenha compaixão. Não faça isso. Devo, não nego, mas agora não consigo pagar. E tamanha foi a humildade dele que o Senhor falou: puxa vida, estão perdoadas as suas dívidas. Ele saiu, agradeceu o servo e foi para a rua. E saindo na rua, encontrou um outro que devia 100 dinheiros para ele, só 100. Pegou ele pelo pescoço e disse assim: me paga o que deves, paga ele. O que esse rapaz fez? Se ajoelhou diante dele e disse: tenha paciência, tenha misericórdia, devo, não nego, mas tenha paciência para comigo, não quero saber. Denunciou ele para as forças de segurança e ele foi preso até pagar a sua dívida. Os outros conservos ali, vendo tudo isso, ficaram aflitos e foram lá e contaram para o Senhor, para o patrão, E ele mandou chamar esse servo e disse assim: servo mau, ingrato, por que você fez isso com o teu amigo? Eu
mas você não veio aqui e me pediu? Eu não vim, te perdoei tudo. Por que você não fez a mesma coisa com esse que te devia? Aí ele ficou quieto. E aí o Senhor falou, né? Vai ser preso até que pague o seu último sede. Né? E aí você vai sofrer, né? Tudo aquilo que você fez. E aí eu fico pensando, né? Será que a gente não tem agido assim às vezes diante da vida? Porque a gente olha a vida, a nossa presente encarnação, da nossa presente encarnação, né? Do estado que nós estamos vivendo, da forma como vivemos, das pessoas com as quais convivemos. Aí hoje nosso irmão fez uma homenagem às mães, né? Que amanhã é o dia das mães. Disse que as mães são a porta de entrada de todos nós para a reencarnação. E quantas mães não recebem antigos desafetos de vidas passadas, inimigos como seus próprios filhos, lutando com as suas forças espirituais para que o perdão possa nascer como fruto legítimo do seu coração. Essa é uma reflexão para nós, né? Diante desta lei de amor, de justiça e de caridade. E aí a gente fica pensando que Jesus disse assim: olha, a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas obras, semeadura e colheita, pelos frutos se conhece a árvore. Né? A gente vem aqui e está falando sempre as mesmas coisas. Não dá muito para a gente fugir disso. Toda a lição que a gente veio aprender aqui na Terra é isso. Descobrir que tudo que nos acontece é fruto das nossas próprias escolhas, dos nossos comportamentos e das nossas ações. Nada nos chega, né, de uma forma assim aleatória. Nenhuma carta chega para nós, né, de uma maneira assim, vamos dizer, chegou por engano. Ah, essa carta aqui é engano. Essa multa aqui não é minha, é de outra pessoa. Puxa, mas como é que foi o dia que eu passei? Estava no celular, como é que pode? Alguém viu? Alguém viu? A lei divina é fidelidade. A lei divina é fiel no sentido, ela se cumpre. Porque ela é má, porque ela é rigorosa? Não, é uma lei. E ela se cumpre em todos nós. Ou seja, não dá para a gente culpar o outro por aquilo que nos acontece. E por quê? Ué, não é a cada um segundo as suas obras? O perdão de Deus já não se processa na própria vida? Quando reencarnamos aqui na Terra, quer ver? Ele falou de 3 parábolas que nós já estudamos aqui uma vez, né? A parábola da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo, né? Bem resumidamente, né? A pessoa lá tinha 100 ovelhas, uma fugiu. Ah, cansei desse pasto aqui, foi embora. Aí o bom pastor deixa as 99 lá, né? Com Deus, pois aquelas 99 já seguiam a lei divina. E ele vai atrás daquela rebelde. E quando a encontra, o que ele faz? Churrasco dela? Nada disso. Fica feliz. Achei a ovelha perdida. Aquela que perdeu a moeda, né? A dracma, que a gente já estudou aqui, né? O que significa aquilo. Né? A senhora varreu toda a casa, iluminou toda a casa, para achar aquela moedinha. E quando achou, ficou tão feliz. Fez uma festa. Fez uma festa. Né? E aí, o filho pródigo, o Senhor tinha 2 filhos, um falou: pai, me dá a herança que eu vou embora. Cansei, quero todo o meu dinheiro, tudo aquilo que é meu por direito, eu vou embora. E é uma parábola assim tão contrária a tudo aquilo que existia na época, que o pai deu. Tá bom, filho, está aqui sua parte, vai fazer sua vida. Ele foi, experimentou, gastou, torrou, fez tudo o que podia, experimentou tudo o que queria. E aí, quando estava no fundo do poço, ele se lembrou do pai dele. E aí, o que ele fez? Se arrependeu e voltou para o pai. O pai ficou bravo com ele? Nada disso. Ficou feliz.
puxa, aquele meu filho que estava morto, aquele meu filho que estava perdido, foi encontrado. O pai se alegrou. E dentro dessa simbologia, dessa parábola de Jesus, Jesus está falando de quem? De nós. O que o arrependimento e o perdão, por que eles estão ligados? O arrependimento e o perdão, por que eles estão ligados? Né? Pois o perdão, ele é a consequência do arrependimento. Uma consequência. Pois a gente às vezes confunde arrependimento com sentimento de culpa, de remorso. Errei, eu fiz. E lá, para aquela época que Jesus falava do arrependimento, o arrependimento para os judeus significava olhar para dentro de si, ver onde se afastou da lei de Deus. Eu errei aqui. E volta para o caminho, assim como o filho pródigo. Ele viu, puxa, eu errei, vou lá pedir perdão para o meu pai, estou arrependido, eu vi que eu errei, já sei que eu errei, eu fui egoísta, fui leviano, errei aqui, não quero mais ser assim, pai, me perdoa, pronto, é só isso. E a gente fica aí, né, carregando uma culpa, carregando um peso, né? Eu não sou perfeito, eu sou uma pessoa que só faz coisa errada. Tem uma história no livro, deixa eu só lembrar o nome do livro, que é do Humberto de Campos, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Perdão, é do Jesus no Lar. Né? Ele vai dizer sobre o auto-perdão, que havia uma pessoa, numa época distante, que os discípulos estavam ali conversando com Jesus, e Jesus estavam todos reclamando, como é difícil a tentação, como é difícil a gente não errar, toda hora a gente erra, eu não sei o quê, todo mundo reclamando. Aí Jesus contou essa história, que havia uma época distante, e que havia um homem que tinha o dom da profecia. Era um médico, que tinha sempre uma boa palavra, que falava coisas boas, bons conselhos, e como profissão, ele era um mercador de remédios. Ele viajava de cidade em cidade, levando medicamentos. Ele pegava os medicamentos de um lugar e levava para outro. Distribuía esses remédios. Era a profissão dele. E para ele fazer isso, ele era acompanhado de um jumentinho. Era um jumento que carregava os remédios e ele ia de cidade em cidade. E era um jumento teimoso. Um jumento difícil de lidar. Mas pensa num bichinho difícil, tinhoso. Mas, estava lá servindo. E aí esse profeta, esse homem, fazendo a profissão dele, e com o trabalho dele, a pessoa via, fulano, está aqui o remédio, e dava uma boa palavra, um bom conselho, dava uma orientação espiritual, estava ali, dando o remédio para o corpo e o remédio para o espírito. Era uma pessoa que tinha o dom da palavra, tinha o dom da profecia. E aí ele ia de cidade em cidade, fazendo esse trabalho. Mas, nas viagens dele, acompanhado daquele jumentinho manhoso, ele ia refletindo muitas vezes, puxa vida, como eu sou imperfeito, puxa vida, como eu sou imperfeito. Aí fui deixando aquela ideia crescer na cabeça dele, puxa, como é que eu posso falar de Deus? Como é que eu posso falar de coisas boas? Tão imperfeito como eu sou, vivo errando, vivo fazendo coisa errada, quando eu vejo eu estou mentindo, quando eu vejo eu estou sendo invejoso, quando eu vejo eu estou sendo orgulhoso. E foi deixando essas ideias crescer na cabeça dele. Ele pensou assim, nossa, eu sou indigno de ser um filho de Deus, sou indigno. Eu vou parar de falar de Deus, eu estou com a boca suja, não vou falar de Deus mais não quero mais, não vou falar. Eu erro demais, não vou falar, eu só vou entregar os remédios, vou fazer meu trabalho e pronto. E assim foi. Ia de cidade, as pessoas, fulano, como vai? Tudo bem, está aqui seu remédio. E aí a pessoa estranhava. Aí eu outro lugar, fulano, eu queria te perguntar. Não sei. Isso aí é você e Deus, não é comigo mais não. Não vou falar mais nada. Não sei de nada. E começou a levar a vida assim, entregando o remédio e nada de uma boa palavra.
Nada de levar a palavra de Deus. E isso começou a incomodar dentro dele. Médium já é desequilibrado por natureza. Ele começa a passar por um processo desse. Isso começou a crescer dentro dele e começou a incomodar. E as pessoas viam que esse cara não está bem. E ele estava orando a Deus e pedindo uma orientação. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? E aí, uma noite chorando, fazendo suas preces, adormeceu. E aí, ele se viu em sonho, que ele estava num lugar bonito, uma pradaria linda, aquele sol, né? Ele andando, cavalgando o seu jumentinho e levando os remédios, né? O jumentinho ali, né? Difícil, era sonho. E isso chegou um anjo. Meu irmão, anjo, coisa boa. E aí, como é que você está? Estou aqui trabalhando. Que bom. Né? Que bom. E o que você tem feito? Tem entregado os remédios lá. Bom. E esse jumentinho aí? Jumentinho é difícil. O amigo saberia me dizer quantos coices ele deu hoje? Nossa, um monte. E quantas vezes ele mordeu alguém hoje? É só chegar perto que ele morde alguém. E quantas vezes ele empacou do nada? Nossa, nem sei. Não sei contar. Aí o anjo virou para ele assim: no entanto, meu irmão, ele é um instrumento útil para o seu trabalho. Mesmo imperfeito, ele está aí, carregando o peso dos remédios. E sem ele, como é que você conseguiria fazer o seu trabalho? Ele parou e ficou pensando: pois é, meu irmão. E você, a pretexto de se dizer que é imperfeito, parou o seu trabalho? Como assim? Uai, somos imperfeitos, mas todos nós somos úteis na obra divina. Volte a falar de Deus, volte a levar a palavra divina. Por enquanto você ainda é o servo imperfeito. Seja como esse jumentinho imperfeito e faça a sua parte. Por enquanto, você não consegue ainda estar na companhia dos anjos, mas trabalhando em nome de Deus, mais fácil os anjos vão te achar, para que possam usar você na obra de Deus. Aí, despertou no corpo, feliz da vida, e voltou ao seu trabalho. Então a gente carrega a culpa, mas a gente se esquece. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Viemos aqui para desenvolver nossa capacidade de amar. Nós estamos amando, nós estamos amando. Nós estamos já fazendo algumas coisas boas. E são essas coisas boas, são essas sementeiras, pequenas florzinhas que vão semeando no coração do próximo, que isso vai voltando para nós. E entramos neste campo do perdão e do amor. E isso é uma proteção para nós mesmos. Nos afastamos daquele clima de vingança, daquele clima de perseguição, e naquele clima de não perdão de nós mesmos. Nas obras do amor, nas pequenas obras de amor, que a gente vai construindo este campo de luz à nossa volta. Apenas isso. E isso também, esse perdão, como eu disse, a família. Pois de que forma as famílias são formadas? Já falamos aqui várias vezes. Né? Será que a minha família só tem palmeirense, nasceu corintiano de nada? Meu Deus, de onde veio isso? Né? Os laços de amor ou do não amor. Quando eu deixo de amar aquele ser, aquela pessoa, eu crio um vínculo com ela. Quando eu amo, já vou estreitando aqueles laços. E vou formando a minha família, o meu trabalho, a minha casa espírita, a cidade onde eu vivo, o país onde eu estou, através dos meus sentimentos, do meu comportamento. Vou criando vínculos, criando relações. Jesus não disse a cada um segundo as suas obras. E quando lá o filho errou, o pai ficou triste, não, o pai ficou feliz e falou: volta, filho, vamos trabalhar.
E aí, aquela ovelha que se perdeu do rebanho, se afastou sozinha, que era para servir de comida para os outros, o que a grande lei de amor fez? A protegeu, foi lá e enviou o quê? O bom pastor. O bom pastor foi lá e resgatou aquela moedinha, aquela dracma, que para os judeus tinha o mesmo valor de uma ovelha. Uma dracma era um dia de serviço de uma pessoa que comprava uma ovelha de mesmo peso. E quando ela achou também, ela estava perdida. Aí a senhora foi lá e achou e ficou feliz. E assim somos nós, quando estamos aqui perdidos nos nossos sentimentos de egoísmo, de orgulho, até que algo que nos aconteça, nos desperte, assim como o filho pródigo, muitas vezes a dor e a dificuldade, e a gente volta para onde? Para Deus. Então nós somos aí resgatados por Deus pelo nosso merecimento? Não, pois o que temos feito para merecer? Muito pouco. Mas nós recebemos a bondade divina pela nossa necessidade. Nós necessitamos do amor de Deus, necessitamos do perdão divino, vamos chamar assim. E aí ganhamos uma reencarnação, formamos a nossa família, e aqui convenhamos só entre nós, que isso não saia daqui deste grupo. Às vezes é difícil conviver em família. A minha família é muito unida, mas quando está reunida, é só problema. Mas é claro, Deus reuniu ali aquele grupo para que a gente possa aprender a amar. É um perdão mútuo. Todos nós estamos ali nos perdoando pelos nossos limites, pelas nossas dificuldades. Às vezes a gente quer fazer algo a mais, quer fazer o melhor, mas a gente não sabe fazer muitas vezes, se engana. Mas a gente volta com humildade, eu errei, perdoa. E vamos lá, vamos fortalecendo o nosso laço, fortalecendo. Tem uma história do nosso querido Francisco Xavier, através dele, mas no livro Nosso Lar, que às vezes passa despercebido para nós. André Luiz, quem já viu Nosso Lar, era médico, sabe, desencarnou, ficou sofrendo algum tempo pelas suas dificuldades, e aí quando ele já estava lá em Nosso Lar, ele orou muito, até que conseguiu a permissão da sua mãezinha vir visitá-lo. Sua mãe veio dos planos superiores e veio visitar o André, seu filho. Oh, que alegria! A mãe já estava no plano superior, era um espírito mais elevado, E aí André ficou muito feliz. Oh, mamãe, que coisa boa! E abraçou, e conversou. Quem quiser volta lá, vocês vão ler isso aí. E aí André fala assim: mamãe, cadê o papai? Ela, oh, minha filha, meu filho, papai não está muito bem, não. Papai está lá no umbral com as nossas duas irmãs. O pai, casado, tinha duas amantes. E a mãe sabia. E tinha lá as duas amantes dele. E aí desencarnou, foi para onde? Conviver com as duas, porque estavam todos ligados por aqueles laços. Mas daquele amor que eles imaginavam que era um amor. Estavam unidos por aquilo. E estavam lá no umbral, naquele mundo inferior, sofrendo. E o André ficou meio assim, meu filho, estão lá, papai está lá. Mas olha, meu filho, eu já pedi a Deus e a Jesus, e eu recebi a permissão do mundo maior, para que eu possa voltar à terra. O que, mamãe? Você vai reencarnar? Sim. Vou reencarnar, meu filho. Seu pai vai logo depois. Vai reencarnar também. Vamos nos casar. Como a mamãe que só aprontou? Vamos nos casar. E vamos receber as duas irmãs como nossas filhas. O que, mamãe? Você vai receber aquelas duas como suas filhas? Sim, meu filho. Aquele que já conhece um pedacinho do amor de Jesus, que já tem um conhecimentozinho a mais, já tem maior obrigação em amar. Maior obrigação. E aí, como é que será que seria formada aquela família? Aquele pai, daquela mãe, ou aquelas duas filhas? Talvez na adolescência, todo aquele ímpeto dela voltaria. Seriam relacionamentos difíceis,
pelos laços ainda egoístas, com amor ainda distorcido. E aí a gente vê, e como a gente vê tanto aqui, às vezes aquelas famílias com grandes dificuldades de relacionamentos. Isso não foi construído na presente vida, isso vem de vidas anteriores, mas recebemos o perdão divino e a oportunidade, através da abnegação de algumas mães, para que esses núcleos familiares possam se reunir e se materializar aqui na Terra, para que através dos laços sanguíneos o perdão possa acontecer. Então a gente fica pensando, nossa, então a presente encarnação, por mais difícil que seja, foi uma oportunidade que Deus me deu para que eu possa me redimir, construir um amor dentro do meu coração? Sim, sim. O melhor que Deus podia fazer por nós está presente na nossa reencarnação, nas pessoas que convivem conosco, nas dificuldades que vivemos, que são frutos de experiências passadas nossas. É difícil? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Mas poderia ser muito pior se não conseguíssemos ter reencarnado ainda. Ainda estaríamos talvez no mundo espiritual, sofrendo a falta, pensando nos erros e nas dificuldades, aguardando o tempo e a oportunidade para podermos reencarnar. É por isso que o Espiritismo vem e traz para nós, nessa linda mensagem do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo: meu reino não é deste mundo. O ponto de vista, chama. O ponto de vista. Ou seja, quando a gente está olhando a presente vida só do ponto de vista material da presente vida, como é difícil. Mas quando a gente amplia a nossa visão e começa a olhar, não, eu não sou só matéria, eu sou espírito reencarnado, e aqui convivendo comigo estão seres que eu amei e seres que eu odiei, e ainda seres que ainda não reencarnaram e que convivem comigo no meu ciclo familiar, o que a gente chama muitas vezes de espíritos obsessores. Mas quem são esses irmãos? Senão aqueles que muitas vezes eu os desamei. Eu é que não fui fiel ao amor de Jesus no relacionamento com eles. E eles nos perseguem agora? Claro, eles estão tendo aquela visão daquela dor provocada por nós. Eles estão presos naquele fato. E aí a lei divina vai e amplia tudo isso. E quantas reuniões espirituais que acontecem, mediúnicas que acontecem no grupo espírita, esses irmãos muitas vezes são levados a ver, puxa vida, irmão, mas essa dor que ele te causou, olha onde foi que você semeou isso, em outras encarnações, o mal que você fez, isso voltou para você, na figura desse irmão aqui. Então cada um de nós é instrumento da justiça divina, para o bem ou para o mal. Nós somos instrumentos da justiça divina, ou para o bem ou para o mal. Então, a gente começa a pensar um pouquinho nessa questão da justiça divina e começa a pensar assim, meus irmãos. Bom, Jesus falou a cada um segundo as suas obras. A gente olha o mundo e o mundo está cheio de injustiças. A gente vê o tempo todo pessoas sofrendo algum mal, alguma injustiças ocorrem o tempo todo. O tempo todo maldades acontecem, mas a gente fica pensando que diante dessa lei de causa e efeito, diante dessa lei de justiça, de amor e de caridade, não existem injustiçados. Pois se eu hoje estou colhendo essa sementinha, esse fruto amargo, é porque eu mesmo semeei. Então por que não perdoar? Por que não esquecer algo que eu mesmo provoquei? Quando a gente se afasta e comete algum delito diante da lei divina, isso volta para nós em algum momento, pois ainda estamos presos nessa lei da dor, ainda não olhamos para dentro de nós, ainda não nos arrependemos e olhamos para dentro de nós, puxa, é aqui que eu estou me perdendo de Deus. Ou a gente fica preso na culpa e no remorso, carregando fardos pesadíssimos nas nossas costas,
né, adoecemos por conta disso, ou então a gente vai olhar para dentro de nós, ver que estamos, né, afastados da lei divina e fazer o caminho de volta. É difícil, às vezes é difícil e doloroso, mas nós não temos outra solução. É da lei que todos nós, um dia, nos tornaremos espíritos puros. É da lei. Quanto tempo isso vai demorar? Eu não sei. Como que é o espírito puro? O único que nós sabemos que passou pela terra foi o nosso Senhor Jesus. Estamos a caminho. Então, não vamos ficar presos naquele momento do nosso erro. Vamos olhar para as oportunidades que Deus está nos dando hoje. Então, como eu digo, né? Hoje a gente está preso muitas vezes no passado, ou ansiosos demais no futuro que a gente nem sabe se vai acontecer, e nos esquecemos que o tempo de hoje se chama presente. É um presente de Deus para nossas vidas, o tempo de hoje. As pessoas convivem conosco hoje. O meu trabalho hoje, a situação hoje. Esse é o presente de Deus para nós. O que de bom eu posso fazer. Só isso. Só isso. E tem, para a gente poder encerrar, né, uma passagem muito bonita do livro Contos e Apólogos, pelo irmão X, Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Neto. Diz que, Humberto de Campos, que Jesus, quando estava no alto da cruz, ali olhando aquela turba, né, enlouquecido. Ele ali começando a procurar naquela turba, naquela multidão que o observava, algum rosto amigo, algum rosto conhecido. Começou a se lembrar de Simão Pedro. Onde estaria o apóstolo, um amigo tão querido? Onde estaria ele? Por que ele havia sido tão assim, tão fraco, ter fugido? Se lembrando como seria bom abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum, Mateus. Onde estaria Felipe, tão querido? Tiago, que era tão bom estar com ele. E ali olhando, pensando, onde estariam aquelas crianças queridas que corriam, beijando-lhe as mãos na distante Cafarnaum? E Judas, por que havia sido assim, né, se iludido e ter entregado aquele coração que o amava tanto? E ali, nesses pensamentos, né, Jesus olhando para a multidão, lembrou-se de João, mas João estava ali, desesperado, acolhendo a sua mãezinha Maria. E ali, olhando para aquela multidão, eis que ele vê um rosto conhecido. Esse rosto se aproxima dele. Era o mesmo espírito das trevas que o havia tentado no deserto, ali no seu jejum e oração. Ele se aproximou de Jesus com um olhar enigmático e disse assim para ele: amaldiçoa teus amigos. Você sabe que eles foram fracos. Amaldiçoa. E tudo isso aqui vai sumir. Amaldiçoa teus amigos. Eles estão errados. Amaldiçoa eles e eu vou te dar o poder. Amaldiçoa teus amigos. Eu vou te tirar dessa cruz e vou te fazer dominar esse mundo. Amaldiçoa teus amigos. E Jesus olhando para aquele espírito das trevas e começou a pensar nesse momento e disse assim: não, mas Simão ele não foi fraco. Simão é igual aquela oliveira que vai nascendo tão frágilzinho, mas que com o passar dos anos, das tempestades, vai se tornando aquele tronco robusto que vai suportar todas as intempéries da vida. E Judas não foi um fraco. Judas apenas se iludiu com a política dos homens. Não, Judas também é filho de Deus e tem coração bom. O espírito das trevas, ele insistia: amaldiçoa teus amigos, vamos, amaldiçoa. E Jesus ali foi justificando
encontrando o amor de Deus em cada um dos seus discípulos. Finalmente Jesus olhou para Maria, olhou para João, olhou para o espírito das trevas e disse assim: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O espírito das trevas desapareceu. Jesus entregou o seu corpo. E assim, ele venceu a última tentação, a do perdão. Que seja assim em nossas vidas, que a gente possa se lembrar do perdão de Deus a todo instante para cada um de nós, e que a gente aproveite todas as oportunidades da nossa vida em semear o bem. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe e feliz Dia das Mães a todas as mães.